Olá, continuando a nossa semana 4. Hoje eu queria falar com você sobre aonde Deus está frente à injustiça. Quem é esse Deus que não é patriarcal e não é machista, mas que muitas vezes a gente não vê agindo, intervindo nas situações de injustiça que a gente tem visto contra mulheres. Eu quero para isso ler primeiro Gênesis 3, continuar lendo, que diz o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A gente viu no último vídeo que no encontro de Deus com a humanidade depois da queda, ele profere duas maldições, né? Uma à serpente e outra para a terra. Descreve quais seriam as consequências para homem e para mulher e para o relacionamento de ambos, por conta da rebeldia que eles tiveram, e dá a eles algumas boas notícias, né? A vitória sobre a serpente, a bênção da fertilidade e a bênção da provisão, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Agora, nos próximos versículos, nesses aqui que a gente leu, a gente começa a ver um Deus que está providenciando essa vitória. Um Deus que já está agindo em resgate dessa humanidade. Um Deus que não está passivo à situação na qual as suas boas criaturas e a sua boa criação se encontram, de corrupção pelo pecado. E o primeiro sinal de que a gente tem um Deus que está agindo é quando o Senhor provê roupas de peles de animais para o homem e para a mulher. Não sei se você se lembra, mas o homem e a mulher perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. E aí eles fizeram peles de folhas de figueira. Só que agora as condições fora do Jardim do Éden seriam muito adversas, teria muita dor e sofrimento. E Deus faz uma nova roupa de pele de animais. Agora, de onde Deus tirou essas peles? Será que ele simplesmente falou e surgiu roupas de pele de animais? Eu creio que não. Eu creio que Deus realizou o primeiro sacrifício. Ele inaugurou a morte. E se você se recorda também, o que Deus disse a Adão e Eva foi que se eles comessem do fruto da árvore, certamente eles morreriam. Só que o que a gente viu foi um Deus gracioso que, ao invés de matar, de fazer com que esse homem e essa mulher que romperam com a aliança pagassem o real salário, o real preço pelos atos que eles tiveram, Deus amaldiçoa a terra e a serpente, abençoa o homem e a mulher e ainda provê o resgate. Ele ainda paga o preço. E ele já mostra desde Gênesis 3 que ele pagaria o preço. Ele seria aquele que iria matar e morrer, né? Então, Deus já está mostrando que sangue teria que ser derramado, mas que não seria o sangue da própria humanidade corrompida, seria sangue inocente. E quem providenciaria esse sangue seria o próprio Deus. Outro sinal da providência de Deus e de um Deus que não está passivo e que está em resgate, em missão de resgate, é a própria expulsão da humanidade do Jardim do Éden. Porque se eles permanecessem com acesso à árvore da vida, eles iriam permanecer eternamente nessa condição corrompida. Por isso, para que homem e mulher pudessem ser redimidos, resgatados, para
aí sim usufruir da árvore da vida de maneira resgatada, Deus expulsa o homem e a mulher do jardim. E mais à frente, dando spoiler do final, Deus abre caminho de novo para a árvore da vida, para a vida que vai perdurar eternamente. E a partir de Gênesis 4, a gente lê relato sobre relato de uma humanidade corrompida pelo pecado, em um mundo corrompido pelo pecado. São tantos os retratos absurdos de assassinato, de abuso, de violência, de adultério, de incesto, de traição, estupro, covardia, omissão. Agora, ter isto na Bíblia significa que Deus é conivente com esses acontecimentos? Ou ter isto na Bíblia demonstra que Deus não está fazendo nada a respeito de acontecimentos como esses? De jeito nenhum. A presença desses relatos na Bíblia são para denunciar a condição do coração humano quando está em rebeldia com seu Criador. Até que ponto a corrupção do coração humano pode chegar. E Deus não está omisso quanto à destruição que o pecado está fazendo no coração dos seres humanos e na criação dele. Deus está em missão de resgate e restauração da sua boa criação e das suas boas criaturas. Só que em alguns momentos ele intervém sobrenaturalmente. Em outros, na sua maioria, na verdade, ele age de forma lenta e gradual através de pessoas imperfeitas. Homens e mulheres imperfeitos que escolhem crer e se rendem à vontade de Deus e caminham com Deus enquanto lidam com as suas imperfeições e tentam discernir a vontade de Deus. Por isso, ao longo de toda a narrativa bíblica, muitas vezes a gente vê os mesmos heróis da fé cometendo atrocidades, inclusive contra mulheres, e principalmente contra mulheres, porque a gente viu que num mundo caído e corrompido pelo pecado, o masculino passou a dominar o feminino e a desvalorizar e oprimir o feminino. Nem sempre Deus intervém, impedindo que atrocidades aconteçam. E nós precisamos crer que ainda assim Deus continua agindo. Deus continua sendo contra a injustiça. E Ele continua fazendo com que tudo coopere para o bem no grande arco narrativo da história. Para a gente ler os trechos mais pesados do Antigo Testamento, com um pouco menos de embrulho no estômago, a gente precisa compreender algumas coisas. Primeiro, a Bíblia contém gêneros literários diferentes. Dentre esses gêneros, nós temos alguns trechos que são descritivos, que são narrativos, que contam uma história. E nós temos alguns outros trechos que são prescritivos, que são instrutivos, que são normas dadas, são comandos dados por Deus. Nas suas partes descritivas, a gente até pode ver homens, às vezes homens de Deus, cometendo barbáries. Mas nas partes prescritivas, a gente vai sempre ver Deus a favor da proteção e dignidade das mulheres, dos oprimidos, dos estrangeiros, dos órfãos, de todos aqueles que precisam de alguém que os proteja. A gente também precisa partir do princípio de que a Bíblia deve ser lida em seu contexto histórico-cultural, respeitando o significado original do autor e compreendendo a acomodação cultural. Deus age na história em meio a contextos culturais específicos e por meio de seres humanos falhos e imperfeitos. Então, quando a gente lê algumas leis do Antigo Testamento que nos parecem muito duras
e que nos parecem não aplicáveis ao nosso contexto hoje, é porque, de fato, a aplicação delas tem que ser diferente para o nosso contexto hoje. Nós precisamos procurar qual é o princípio por trás da aplicação cultural daquela lei. Ao mesmo tempo que a Bíblia denuncia o grau de maldade que o coração humano chegou, ela também demonstra a história de um Deus que está agindo em meio à maldade para resgatar e restaurar todas as coisas. Deus não está quieto, ele não está ausente, ele está agindo. Deus não deixa o pecado impune, Deus continua falando, Deus continua redimindo a história, por mais que o mal ainda exista. Nessa história de resgate e restauração de Deus, algumas pessoas morrem, outras são injustiçadas, mas todas têm a oportunidade da redenção por meio da fé na obra do Deus que nos vê e está agindo em nosso favor. Eu quero trazer aqui alguns casos de injustiças contra mulheres nos relatos bíblicos e como Deus reagiu a eles, e também algumas leis que Deus instituiu para conter o abuso de poder de homens sobre mulheres. A primeira história que eu quero trazer é a história de Agar, escrava de Sarai, mãe do povo de Israel. A Sarai, como consequência de ter um corpo corrompido pelo pecado, ela não era fértil. Então, naquela época, isso era ainda pior do que hoje em dia, né? Porque ter filhos na época de Sarai era ter herança, era ter quem iria perdurar a sua vida e a sua economia familiar, né? Então, Sarai resolve abusar da sua serva, considerada como propriedade. Ela pega a sua serva e dá a sua serva para o seu marido, Abrão, ter um filho com ela. E vamos ver qual que é esse relato que está em Gênesis 16. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vai e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Abrão, você é o culpado da vergonha que estou passando. Eu entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. Acho que a primeira coisa que a gente precisa perceber aqui, nessa história, é que a gente não tem uma distinção clara de mocinho e vilão, certo? Agar foi, sim, abusada, mas ela também reagiu com desprezo. Então, a gente não tem aquela distinção clara entre vítima e vilão. Mas Agar, com certeza, se a gente tivesse que colocar, né, numa escala, Agar com certeza saiu muito perdendo nessa história toda. Por mais que ela não fosse completamente vítima, ela foi a maior vítima da história, né? Agar foi violentada e oprimida pelo casal que Deus escolheu para iniciar o seu povo. Ela foi tão oprimida ao ponto de fugir. Lembra que Deus escolhe agir por meio de homens e mulheres imperfeitos, que se rendem à sua vontade e que, com o coração quebrantado, se dispõem a entrar no processo de serem restaurados. Enquanto isso,
Ele não deixa os pecados desses homens e mulheres impunes e sem redenção. Deus não abandonou Agar. Olha o que aconteceu em seguida. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Eu estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Deus vê a opressão. E ele vê principalmente a vítima da opressão. Pode ser que ele não intervenha sobrenaturalmente, que ele não haja especificamente para livrar a pessoa na hora da opressão, mas ele está agindo, ele está redimindo, ele está vendo, e ele não deixa a vítima da opressão sozinha, ele não deixa a opressão impune. O profeta Jeremias, um pouco mais à frente, falou em nome do nosso Deus e disse o seguinte: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Jeremias 9, 17 e 24. Ainda em Jeremias, agora no capítulo 22, versículo 3, diz: assim diz o Senhor, sejam imparciais e justos. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Essa é a posição de Deus. É assim que Deus diz e fala. No Salmo 146, 7 a 10 diz o seguinte: Deus não se agrada de injustiça. Ele ama a retidão e deseja que os relacionamentos sejam baseados em igualdade e dignidade. Ele diz o seguinte: faz justiça aos oprimidos. Deus faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Deus protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. E aqui, gente, pode ser que você esteja lendo e falando assim, mas eu não estou vendo Deus fazer isso. E aí talvez eu vou trazer um pouco de culpa para você e para mim. Porque Deus escolhe agir por meio de pessoas imperfeitas que decidem fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus não está sendo feita, se os oprimidos não estão tendo justiça, se os famintos não estão tendo comida, se os abatidos não estão sendo levantados, se os órfãos não estão sendo cuidados, é porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Agora, passando um pouco mais adiante, eu queria trazer uma história que não teve uma intervenção sobrenatural de Deus, mas que ainda assim
não significa que Deus não tenha visto, que Deus não tenha agido e trazido redenção, restauração. Eu queria ler com vocês a história de Diná, uma das filhas de Jacó. A história dela está em Gênesis 34, que diz o seguinte: certa vez Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou, mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Amor: consiga-me essa moça, pois eu quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas, como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Diná é violentada por Siquém e os irmãos dela ficam furiosos. Os pais tentam encontrar uma solução pacífica para a situação, mas os irmãos partem para a violência e acabam enganando o Siquém e os homens daquele reino e matando todos os homens daquela cidade. A gente não sabe o que aconteceu com Diná, não sabemos. Ela não é citada mais na Bíblia, a gente não sabe qual foi o desfecho da história dela, se ela conseguiu se sentir redimida depois de um abuso, uma situação como essa. Mas o que a gente sabe é que nas leis que Deus instituiu para o seu povo, muito depois desse episódio, ele comanda o seguinte: se o homem encontrar uma moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Não façam nada à moça. Ela não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Deuteronômio 22, versículos 25 a 27. A gente vê aqui um Deus que não deixa impune pecados como esses, que socorre as vítimas e que redime a história de lugares, de situações como essas. Eu quero trazer uma curiosidade. Essa região de Siquém, ela poderia ter sido marcada e conhecida por essa ocasião trágica de violência, de abuso e de vingança. Mas, posteriormente, essa cidade foi designada como uma cidade de refúgio. Uma cidade em que aqueles que foram injustiçados podem fugir daqueles que querem matá-los. Redenção. O grande arco da história bíblica pende para o bem. A lei judaica é dura mesmo. Ao lermos o Pentateuco, a gente encontra algumas leis duras para as mulheres, mas também outras duras para os homens. As leis do Antigo Testamento foram escritas em um contexto histórico-cultural de leis duras. Era olho por olho, dente por dente naquela cultura. Mas, para além disso, Deus estava ensinando o seu povo que a consequência do pecado era a morte e que eles deveriam ser radicalmente diferentes dos outros povos vizinhos. E Deus estava instruindo esse povo também.
o quanto eles necessitavam de um resgatador que os libertasse do domínio do pecado, porque a lei não era capaz de fazer isso. Mas para além desse sistema de leis duras, o Senhor também proveu para esse povo um sistema de sacrifícios que trazia perdão e novas chances. A Bíblia não é machista e patriarcal. O pecado é machista e patriarcal. Na Bíblia, esse pecado não só é constantemente revelado a nós, mas ao mesmo tempo é revelado também constantemente na Bíblia a provisão, a orientação e a intervenção justa de um Deus amoroso e misericordioso, que está em missão de resgate, em missão de combate ao pecado. Algumas vertentes do pensamento feminista erroneamente atribuem o começo do pensamento machista e patriarcal ao Deus monoteísta da religião judaico-cristã. Eu espero que até aqui a gente tenha demonstrado o quanto o plano original de Deus para a mulher era diferente do que a gente vê hoje no mundo corrompido pelo pecado. O patriarcado não surge com o monoteísmo e principalmente não surge com o cristianismo. O patriarcado, esse sistema de valores que considera o masculino superior e dominante ao feminino, surge com o pecado. Quando Deus descreve, não ordena que o homem passaria a oprimir a mulher. E o patriarcado existe, inclusive e principalmente, em diversas nações regidas por religiões politeístas, sem qualquer histórico ou influência do Deus judaico-cristão. Então, sinto muito, mas quem acha que o patriarcado surgiu com a Bíblia e surgiu com Deus cristão, está muito enganado. O patriarcado é sim um problema. É um problema grande, mas não é a raiz do problema. A raiz do problema é o pecado. Combater o patriarcado vai sempre ser só paliativo se a gente não der a homens e mulheres o antídoto para o real a raiz do problema, que é o pecado. E esse antídoto é a vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Se o patriarcado nasceu com pecado, a gente novamente vê o pensamento grego como o grande difusor e potencializador dessa desvalorização do feminino. Os gregos, através de Aristóteles e Platão, consideravam o homem como o ser perfeito e a mulher como um sub-homem, o ser incompleto. Freud via a mulher como incompleta. Da mesma forma como os gregos separaram espiritual de material, tomando o campo das ideias como mais importante do que o campo da realidade, eles também distinguiram homens e mulheres colocando um acima do outro. E essa desvalorização da mulher e a hierarquia entre homens e mulheres não é bíblica. Ela vem de pensamentos gregos que influenciaram depois os restantes dos pensadores, que regem e que influenciam, por sua vez, a nossa cultura atual. Deus está em favor dos oprimidos, dos cativos, dos injustiçados. Em suas bem-aventuranças, o nosso Senhor Jesus declara que o reino dos céus é daqueles que hoje choram em meio às injustiças, pois tudo será feito reto, tudo vai ser consertado para essas pessoas. Inclusive, o final da história que a Bíblia conta é a seguinte: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui mar é o caos, ok? Não existe mais o caos. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono do Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Redenção, nova criação, reconciliação e restauração. O arco da grande história da Bíblia pende para o bem. E ele nos chama como seu povo para sermos agentes da reconciliação. Agentes de denunciar a opressão, de agir para que oprimidos não continuem sendo oprimidos. Mas isso não por meio da luta, por meio do caminho de Jesus, que a gente vai ver no próximo vídeo. Jesus não foi um legionário, um ativista político. Jesus foi um servo sofredor. E a gente vai ver como Jesus nos chama a sermos um só corpo e mostrarmos ao mundo, através do nosso amor uns pelos outros, como viver em unidade em meio à diversidade, apontando para essa realidade definitiva e última da nova humanidade, que habitará com Cristo na sua nova criação. Então a gente vai ver isso no próximo vídeo. Até lá!